Today I would like to begin by Hoje testifying gostaria of de the começar prestando meu testemunho da completa certeza que tenho em meu coração de que Deus escuta nossas orações e a responde de maneira muito pessoal. Em um mundo que está passando por momentos de incerteza, dor, decepção e desgosto, podemos nos sentir propensos a confiar mais nas habilidades e preferências pessoais, bem como no conhecimento e na segurança que o mundo oferece. Isso faz com que coloquemos em segundo plano a verdadeira fonte de socorro e apoio que pode combater os desafios dessa vida mortal. Lembro-me de uma ocasião em que fui hospitalizado por causa de uma doença. Era difícil pegar no sono. Quando apagava as luzes e o quarto ficava escuro, eu vi um aviso no teto que dizia: "Peça ajuda, evite quedas." Para minha surpresa, no dia seguinte, observei a mesma mensagem escrita em vários lugares no quarto. Por que essa mensagem era tão importante? Quando indaguei a enfermeira sobre isso, ela disse: "É para prevenir qualquer lesão que possa intensificar a dor que você já tem." Esta vida, por natureza, traz experiências dolorosas, algumas inerentes ao nosso corpo físico, outras por causa de nossas fraquezas e aflições, algumas devido à maneira com que outros usam seu arbítrio, e outras em virtude de como usamos o nosso. Será que existe uma promessa mais grandiosa do que a que o próprio Salvador fez quando declarou: "Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei ou peça ajuda e abrir-se-vos-á"? A oração é o meio de comunicação com o nosso Pai Celestial que nos permite pedir ajuda para evitar quedas. No entanto, há circunstâncias em que podemos pensar que o nosso pedido de ajuda não foi ouvido, porque não recebemos uma resposta imediata, ou não foi de acordo com as nossas expectativas. Isso, às vezes, causa ansiedade, tristeza e decepção. Mas lembrem-se de como Nefe demonstrou fé no Senhor quando disse: "Por que não pode ensinar-me a construir um navio?" Agora, eu lhes pergunto: por que o Senhor também não pode nos ensinar para evitar que soframos uma queda? Confiar nas respostas do Senhor implica aceitar que seus caminhos não são os nossos caminhos e que todas as coisas deverão realizar-se a seu tempo. A certeza de saber que somos filhos de um Pai Celestial amoroso e misericordioso deve ser a motivação para pedir ajuda em oração devota, com a atitude de orar sempre e não desfalecer, a fim de que a nossa ação seja para o bem-estar de nossa alma. Imaginem os sentimentos do Pai Celestial quando em cada oração fizermos uma súplica em nome de seu Filho Jesus Cristo. Que poder e ternura serão mostrados se assim o fizermos. As Escrituras estão repletas de exemplos de pessoas que pediram ajuda a Deus para que não sofressem quedas. Elamã e seu exército, enquanto enfrentavam aflições, pediram ajuda a Deus, vertendo sua alma em oração. Eles receberam confiança, paz, fé e esperança, obtendo coragem e determinação até alcançarem seu objetivo. Imaginem como Moisés deve ter pedido ajuda e clamado a Deus estando entre o Mar Vermelho e os egípcios que se aproximavam para atacar, ou Abraão a obedecer a ordem de sacrificar seu filho Isaque. Tenho certeza de que todos vocês já tiveram e ainda terão experiências em que pedir ajuda será a resposta para não sofrer uma queda. Há 30 anos, enquanto minha esposa e eu estávamos nos preparando para o nosso casamento civil e no templo, recebemos um telefonema informando que os casamentos civis tinham sido cancelados devido a uma greve. Recebemos esse telefonema 3 dias antes da cerimônia agendada. Depois de várias tentativas em outros cartórios e sem encontrar horários disponíveis, começamos a nos sentir angustiados, sem saber se realmente conseguiríamos nos casar conforme planejado. Minha noiva e eu pedimos ajuda a Deus em fervorosa oração. Finalmente, alguém nos falou sobre um cartório em uma pequena cidade nos arredores, onde um conhecido meu era prefeito. Sem hesitar, fomos visitá-lo e perguntamos se seria possível nos casar naquele cartório. Para nossa alegria, ele concordou. Sua secretária enfatizou que deveríamos obter uma certidão naquela cidade e entregar todos os documentos no dia seguinte, antes do meio-dia.
Como combinado, fomos para aquela pequena cidade e passamos na delegacia para solicitar o documento exigido. Para nossa surpresa, o policial disse que não nos daria o documento, porque muitos casais jovens fugiam de suas famílias para se casarem secretamente naquela cidade, o que obviamente não era o nosso caso. Novamente, fomos vencidos pelo medo e pela tristeza. Lembro-me de como pedi ajuda ao meu Pai Celestial em silêncio para não sofrer uma queda. Recebi uma clara impressão em minha mente, dizendo repetidas vezes: recomendação para o templo, recomendação para o templo. Imediatamente, para o espanto de minha noiva, mostrei ao policial minha recomendação para o templo. Tivemos uma grande surpresa quando ouvimos ele perguntar: por que não me disseram que eram membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Conheço bem a sua igreja. Ele imediatamente começou a preparar o documento. Ficamos ainda mais surpresos quando o policial saiu da delegacia sem dizer uma palavra. Haviam se passado 50 minutos e ele não tinha voltado. Eram 11h55 da manhã e tínhamos até o meio-dia para entregar os papéis. De repente, ele apareceu com o documento e um lindo filhote de cachorro e nos disse que era nosso presente de casamento. Corremos para a prefeitura com o nosso documento e o nosso novo cachorro. Então, vimos um carro do governo vindo em nossa direção. Parei bem na frente dele. O carro parou e vimos a secretária nele. Quando nos viu, ela disse: desculpe, disse para vocês chegarem antes do meio-dia. Agora tenho outro compromisso. Com humildade, orei em silêncio, pedindo ajuda de todo o coração ao meu Pai Celestial, clamando mais uma vez para não sofrer uma queda. De repente, o milagre aconteceu. A secretária disse: que cachorrinho lindo! Onde posso encontrar um desses para o meu filho? É para você, respondemos imediatamente. A secretária olhou para nós com surpresa e disse: está bem, vamos ao escritório fazer os preparativos. 2 dias depois, Carol e eu nos casamos no civil, como planejado, e depois fomos selados no templo de Lima, Peru. É claro que precisamos lembrar que pedir ajuda é uma questão de fé e de ação. Fé para reconhecer que temos um Pai Celestial que responde às nossas orações de acordo com sua infinita sabedoria. E então, ação, fazendo as coisas de acordo com o que pedimos. Orar e pedir ajuda podem ser um sinal de nossa esperança, mas agir depois de orar é um sinal de que nossa fé é real, que ela é testada em momentos de dor, medo e decepção. Sugiro que levem em consideração os seguintes pontos. Primeiro, pensem sempre no Senhor como sua primeira opção na hora de pedir ajuda. Segundo, peçam ajuda, evitem quedas. Voltem-se para Deus em sincera oração. Terceiro, depois de orar, façam tudo o que puderem para obter as bênçãos pelas quais oraram. Quarto, sejam humildes em aceitar a resposta no tempo e a maneira do Senhor. E quinto, não parem. Permaneçam firmes no caminho do convênio enquanto esperam por uma resposta. Neste exato momento, talvez haja alguém que, devido às circunstâncias, sinta que está prestes a sofrer uma queda e queira pedir ajuda, como Joseph Smith pediu quando clamou: ó Deus, onde estás? Até quando tua mão será retida? Mesmo em circunstâncias como essas, orem com um ímpeto espiritual, conforme ensinou o presidente Nelson, porque suas orações são sempre ouvidas. Lembre-se deste hino. Com fervor fizeste a prece ao amanhecer. Suplicaste pela graça e amparo deste dia em adoração. Que repouso alcançado é a humilde oração, que ao mais desalentado traz consolação. Ao orar, podemos ser acolhidos por nosso Pai Celestial, que enviou seu Filho unigênito para aliviar nossos fardos, porque se pedirmos ajuda a Deus, testifico que não cairemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.